A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos lermos a Bíblia Sagrada e estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico no livro de Provérbios, estudando sobre a imoralidade. Como se proteger da imoralidade nesse mundo. Quero convidar você para, juntamente comigo, falarmos com o Senhor nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero adorar ao Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Santo Espírito, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Eu quero exaltar o nome de Jesus pela sua vida, pela vida da sua família, a você que se inscreveu no nosso canal, a você que ama Jesus, a você que tem nos apoiado na pregação das boas novas. Você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado por vários motivos. Um deles porque você tem dado ouvido à voz do Senhor. E a Bíblia Sagrada, né, o Senhor nos diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a lei do Senhor, que ouvem a palavra do Senhor. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma série de estudos bíblicos, aproveitando lições antigas da Escola Bíblica Dominical. E decidimos iniciar através do livro de Provérbios. E nós estamos na lição de número 4. Tá aqui, ó, você pode observar, tá vendo aqui? Aqui é o tema principal da revista, né? Alcance um futuro feliz e seguro. É uma lição destinada aos jovens, mas que serve para os adultos, crianças, adolescentes, idosos, casados, solteiros. A palavra de Deus ela é sempre atual. Já estudamos sobre o primeiro assunto, falamos sobre o livro de Provérbios, um convite de sabedoria, proteção e confiança, um coração protegido. E nós agora estamos estudando a lição de número 4, proteção contra a imoralidade. Já gravamos uma primeira aula. Na verdade, quando eu iniciei a aula, a minha intenção era só um vídeo. Porém, eu percebi que havia muito conteúdo no livro, havia muitas referências bíblicas, sobretudo uma necessidade de tratarmos vários assuntos com relação a fugir da imoralidade nesse mundo. O que é imoralidade? Então, o primeiro estudo que está no vídeo 1, nos mostra que imoralidade não diz respeito apenas à maneira como o homem ou como a mulher se veste. Mas o objetivo da lição foi também orientar, a princípio, o jovem a fugir da mulher estranha, da mulher imoral. Porém, não diz respeito apenas à mulher, mas é um conselho que serve também para a moça fugir do homem imoral. Foi um estudo onde eu aprendi muito, o Espírito Santo me revelou muito sobre a palavra no que diz respeito a esse assunto de moralidade, e eu pude compartilhar com os irmãos. Então aqui vai o convite, assista a nossa primeira aula sobre esse tema, como se proteger da imoralidade. E nós vamos dar prosseguimento a esse mesmo estudo, porque por incrível que pareça, nós ficamos apenas na introdução e no primeiro ponto. E eu tentarei fazer um vídeo curto. E nós vamos partir aqui do segundo ponto.
Ou seja, no primeiro ponto nós estudamos sobre a advertência contra a imoralidade. Lembrando que o nosso estudo bíblico está sendo baseado no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Eu estarei lendo aqui, segundo ponto, falando sobre a relevância de Provérbios contra a imoralidade. Uma sociedade sexualizada é o primeiro ponto. Por que Provérbios 5 é tão relevante para nós? Ora, a nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual, mais especificamente a partir do que foi denominado Protesto de Maio de 1968, em que um movimento de jovens franceses universitários protestou contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Movimento parecido também estava em andamento na América do Norte e Inglaterra. Esse período histórico marca o início da ideia da normalização da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Por isso, toda forma de relacionamento sexual entre adultos passou a ser normalizada. O slogan "é proibido proibir" resume bem os valores seculares que a nossa geração herdou a partir de maio de 1968. Então, amados irmãos, falando sobre imoralidade, o comentarista da lição, ele buscou na história informações que estivessem de acordo com o nosso estudo. E ele nos mostra que em 1968 surgiu um movimento na universidade em Paris. Que movimento era esse? Esse movimento entre os jovens, esse movimento pregava que o sexo deveria ter uma liberdade maior para ser praticada. Esse movimento se levantou contra os movimentos do Ocidente, ou seja, onde nós moramos. Esse movimento se levantou contra os valores morais pregados no Ocidente. Esse movimento alcançou apoio em outros países, como a Inglaterra. Esse movimento encontrou apoio em outras faculdades. Enquanto esse movimento estava acontecendo em Paris, o comentarista diz que no norte, que também na América do Norte e na Inglaterra estavam sendo levantada a mesma bandeira. E qual era o objetivo desse movimento? Esse movimento pregava que o homem e a mulher têm liberdade para aproveitar melhor o seu corpo, se relacionar com quem entendesse. Esse movimento pregava que as pessoas não deveriam se preocupar tanto com as consequências ou com gravidez, por exemplo. Esse movimento pregava que a pessoa deveria conhecer o sexo mais cedo e assim por diante. Se você tiver interesse de obter mais informações, é só você ir lá é só você buscar na internet que você vai encontrar. E o que acontece? O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Então, a sociedade atual em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, acabou herdando desse movimento de 1968, a chamada libertinagem sexual, onde tudo é permitido, onde tudo é possível, onde é como se hoje fosse proibido proibir. Já escutou essa frase alguma vez? É como se hoje fosse proibido proibir. Ou seja, a partir do momento que você e eu, ou qualquer outro grupo que se levanta a favor da moralidade e contrário à imoralidade, a partir do momento que qualquer movimento se levanta contra a nudez em praça pública, a partir do momento que alguém se levanta em favor dos valores morais, essa pessoa
eu, você, qualquer pessoa que levanta essa bandeira da moralidade contra essas filosofias que eu estou apresentando aqui, nós somos vistos como zero à esquerda, somos vistos como quadrados. O cristão ou qualquer cidadão na sociedade que é contra a essa filosofia, a essa ideologia pregada por esse grupo, nós somos tidos como um povo um povo atrasado. Nós agora estamos no século XXI, nós estamos em uma outra era, nós estamos em outro século, nós estamos no Ocidente, a nossa mente tem que progredir, a nossa mente tem que crescer, a nossa mente tem que ter uma mente aberta. Vocês cristãos, vocês não evoluíram junto com a sociedade. Você sabia que muitas vezes as pessoas olham para mim, olham para você que está me ouvindo agora, você que preserva os bons valores nesse aspecto aqui de moralidade sexual, você também muitas vezes é mal visto. Não pense que todo mundo que está perto de você é a favor do que você pensa nesse requisito. E o que acontece? A sociedade uma parcela da sociedade vai aprofundando cada vez mais nesse mundo das trevas, né? Que é a chamada libertinagem sexual. Hoje a gente vê aí, né, irmão, época de carnaval, como por exemplo, época de carnaval. O governo faz questão de aumentar a quantidade de preservativos espalhados nos bailes de carnavais. E o que é isso aí? Isso aí é uma forma, tudo bem, que a intenção deles pode ser que a intenção deles é ajudar as pessoas a não contrair doença através do ato sexual, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, estão incentivando a relação sexual. Hoje a gente observa aí através das redes sociais o quantas pessoas estão mergulhadas nesse mundo do sexo, nesse mundo da pornografia. E que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Não se pode dominar o desejo. Não se pode dominar o desejo sexual. Essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968. A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado por intelectuais antes do movimento de 68. Hoje o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualizada, em que o movimento cultural pop, com suas músicas, filmes, literaturas, estimulam a sexualização dos corpos. A gente vê muito isso, né, irmão? Um dia desse aí eu vi uma reportagem onde tinha duas pessoas nuas ou seminuas fazendo uma apresentação para algumas autoridades governamentais do país. E o que acontece? O slogan dizia que era uma espécie de teatro, uma espécie de cultura. E a gente vê isso aí, né? Antigamente a gente via o sexo, propaganda sobre sexo, sobre imoralidade mais escondida. Hoje a gente vê isso aí bem exposto na televisão, nas novelas, nas revistas, em filmes, nas redes sociais, nos aplicativos. E o que acontece? Esse movimento criado a princípio pelo diabo e usando pessoas sem noção nenhuma, o que a gente vê hoje? A partir do momento em que esse movimento começou a pregar que o prazer deve ser vivido e que o sexo deve ser aproveitado, o que a gente vê hoje? Um homem se relacionando com várias mulheres, uma mulher se relacionando com vários homens, e o que o diabo faz? Aplaude quem pratica essas imoralidades. O diabo aplaude através dos seus cavalos, através dos seus instrumentos. O diabo aplaude porque para esse grupo de pessoas
existe aquele pensamento, não, se está trazendo felicidade para a pessoa, deixa a pessoa viver o que bem entender. E o que acontece? O conceito de família vai mudando cada vez mais. Hoje estão se pregando por aí que família não é apenas um homem e uma mulher. Uma família pode ser qualquer pessoa que aquela pessoa quiser se relacionar e que possa trazer alegria para a carne, os desejos carnais. O enfraquecimento a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, pela vossa... a mente do cristão é uma mente diferente. Nós não devemos concordar com o pecado, com a libertinagem, com a imoralidade. Você que serve a Deus, você deve rejeitar essas práticas. O enfraquecimento da ideia do casamento. Naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens hoje. Ou seja, devido a essa ideologia satânica, por incrível que pareça, ensina direto ou indiretamente que a pessoa não tem aquela obrigação de ter um compromisso fiel com o seu companheiro, com a sua companheira. Tanto é que hoje as pessoas estão casando, entre aspas, né? Casando através de casamento de contrato, onde a pessoa casa, nós vamos fazer um contrato de 6 meses aqui. Se der certo, aí a gente vai prorrogar esse tempo, a gente vai aumentar esse tempo para 6 meses, para 1 ano e mês. E o que é isso aí? A desvalorização do casamento. Nesse conceito de imoralidade, nesse conceito de sexo ilícito, onde se prega que a pessoa tem que aproveitar mesmo o seu corpo e descobrir o seu corpo, e tentar descobrir o que traz mais alegria para ele, se é união com o homem, se é união com o homem e com a mulher. A pessoa vai perdendo a sua identidade, a pessoa vai perdendo o seu senso de moralidade, e o casamento vai perdendo os seus valores. E hoje em dia, infelizmente, muitas moças e muitos rapazes já não querem mais namorar para casar, já não querem ter uma família no que diz respeito a tudo feito no segundo conforme. Hoje, o que é de moças e rapazes que estão praticando sexo antes de casarem, sendo que em outrora era motivo de honra para uma moça casar virgem, era motivo de honra para um rapaz casar virgem. E hoje, quando se casam, em muitos casos já se conheceram há muito tempo. Porque aí junta a questão do diabo, junta a questão da carne que é fraca, e como se não bastasse, aí o que acontece? Aí a pessoa vê esses movimentos, acaba achando que é normal. É normal, hoje em dia é normal um casal ter relação sexual antes do casamento. É normal, a gente casa, se der certo a gente continua junto, se não der certo a gente separa. E esse conceito de casamento vai enfraquecendo cada vez mais. Hoje em dia existem vários tipos de casamento. Existe casamento entre aspas, vários tipos de família, de relacionamento conjugal. Hoje tem muitos casais que vivem assim, o homem vive na sua casa sozinho e a mulher vive na sua casa sozinha, separado. Eles dizem que tem um compromisso um com o outro, mas não vive junto debaixo do mesmo teto. Aí quando bate a saudade, estou com saudade dele, eu vou lá, ou vice-versa. Aí fica lá, passa a noite, depois cada um vai para sua casa e eles ainda dizem, assim é melhor. Nós percebemos, olha o que o diabo faz. O casal é capaz ainda de dizer, hoje nós percebemos que estamos melhores do que quando a gente estava morando juntos. Nós descobrimos que assim nós conseguimos viver mais felizes. Irmãos, olha que pensamento diabólico. Aí outros casais que vê testemunhos, que não é nem testemunha, é testemunhos desse tipo,
acaba entrando pelo mesmo caminho. Ah, então acho que eu vou fazer isso também. Acho que eu vou conseguir ser feliz com o meu cônjuge desse jeito. Aí vai lá, um casal vai influenciando o outro, e o casamento que foi criado por Deus, o Criador dos céus e da terra, vai enfraquecendo cada vez mais. Mas a Bíblia fala, portanto, deixará o homem, deixará o varão, seus pais. Também é uma palavra que serve também para a mulher, né? A varoa deixará os seus pais e vão se unir. O homem vai deixar o seu pai, a mulher vai deixar seu pai e sua mãe, vice-versa, e vão se unir. E ambos serão uma só carne. Uma só carne. Essa é o mandamento, é a promessa de Deus. Muitos deles se tornaram de fato produto do meio, infelizmente já se casam com o pensamento de separar se o casamento não dá certo. Lembra que eu falei sobre isso? Agora vamos para o terceiro ponto, moralidade sexual. A palavra de Deus não pode deixar passar desapercebida. Não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana que pode ser constatada na vida de muitos hoje. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Romanos capítulo 1, 24. É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Lembre-se, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Talvez você que está me ouvindo já foi a favor dessas práticas de imoralidade, sexo ilícito, bagunça. Mas Deus está dizendo nessa hora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Se você já praticou esses pecados, se você já foi a favor, peça perdão ao Senhor e o Senhor vai te dar um novo coração, uma nova maneira de pensar. Terceiro e último ponto, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Não, eu vou repetir, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. A delimitação sexual da moralidade. Em uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e se encontra imerso na cultura atual. A castidade como uma prática da virtude cristã. Dessa maneira, ele ainda nos lembra que a virtude da castidade se resume na seguinte regra: o casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou fora dele. O casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou fora dele, apenas completa abstinência sexual. Sim, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara, fugir da prostituição. Enquanto que o mundo, enquanto que o diabo, enquanto que a Babilônia, o sistema anticristão, prega a prostituição, a união sexual entre dois homens e duas mulheres, enquanto que o diabo, através das mentes vazias, tem usado pessoas para produzir livros pornográficos, produzir filmes pornográficos, enquanto que o diabo tem usado pessoas para praticarem sexo ao ar livre em muitos lugares, enquanto que o diabo tem usado muitas pessoas para postarem nas redes sociais relação sexual entre um homem com várias mulheres e vice-versa. É uma forma do diabo estar usando as redes sociais para contaminar a mente das pessoas e levar as pessoas a serem escravizadas por esse sistema,
a apoiar esse sistema, a concordarem com o sexo banalizado, com o sexo sem limites. Deus continua dizendo: foge da prostituição, foge dos pecados de Sodoma e Gomorra, foge da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Assim, diferentemente das ideias dominadas ou dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável em que o ser humano não pode vencer. Olha o que o comentarista está dizendo. O comentarista está dizendo que você e eu, todo ser humano pode sim, consegue sim, através do sangue de Jesus, através da fé no Senhor, através de oração, choro, lágrima nos pés do Senhor. Você pode sim vencer os desejos sexuais. Eu não sei se você já enfrentou ou está enfrentando esse tipo de luta. Porque por mais que venhamos a conhecer a verdade e nela queremos habitar, andar, mas o diabo, ele não desiste. Todos os dias ele perturba. Ele perturba você, ele perturba eu, ele perturba todos nós. Ele quer que nós volte para o passado, para o mundo de escravidão, o mundo de prostituição, o mundo de pecado. Mas o Senhor está dizendo nesse dia para você e para mim, através da sua palavra: não existe nenhum pecado sexual ilícito que Deus não tenha poder de colocar um freio e libertar você. Você que talvez está sendo atormentado, você que talvez em outrora praticava todo tipo de perversão, você que está me vendo nesse dia que talvez já praticou todo tipo de sexo contrário à palavra de Deus, mas você chegou a uma conclusão que você não quer continuar sendo escravo do pecado e da imoralidade. Você chegou à conclusão que o sexo ilícito, além de ser pecado, não te deu paz na alma. O Senhor está dizendo: clama a Ele, clame a Jesus, clame pelo sangue de Jesus. Ele tem poder para libertar você. Diga para Jesus: Jesus, eu não quero mais ser escrava dos meus desejos carnais errados. Eu quero te servir, eu quero a minha libertação. E o Senhor vai te dar vitória. E você vai aprender sobre os valores morais. Porque o sexo foi criado pelo próprio Deus. Sim, Deus criou Adão, criou Eva. O Senhor disse: frutificai, crescei, multiplicai. Então o sexo, dentro do casamento, dentro da lei de Deus, não é visto como imoralidade. Guarde-se, você moça, você rapaz, ou mesmo que você não seja mais virgem, mas você quer obedecer ao Senhor, se organize, procure organizar o seu casamento, procure fazer tudo bonito para a glória de Deus. Você vai ver o quanto que isso aí vai ser importante. Porque a partir do momento que o homem e a mulher não aceita o caminho de Deus, a partir do momento que o homem e a mulher se tornam escravos da imoralidade sexual, eu devo admitir para você, eu devo confessar para você, os seus filhos estarão sujeitos a herdar a mesma maldição que te acompanha. Pense nos seus filhos, coloque um freio no pecado e se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Vejamos o que a palavra do Senhor ainda nos diz aqui. Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto, é que nós já lemos. A palavra do Senhor nos diz, você já viu aquela frase? Todas as coisas me são lícitas.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas convêm. É como se fosse assim, eu sou livre para pensar, você é livre para pensar e para escolher, porque Deus não nos fez como robô. O robô, ele faz aquilo que já foi criado para fazer. Existe todo um sistema, existe controle ali para controlar a vida do robô. O robô, ele não faz o que ele em si deseja, mas o que está programado. Então Deus não nos criou como robôs, Deus nos criou como seres humanos, dotados de personalidade, de capacidade de pensar. Deus nos deu o chamado livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então todas as coisas nos são lícitas, ou seja, eu tenho liberdade de escolher, você tem liberdade de escolher, o ser humano tem liberdade de escolher o que ele quiser para a vida dele. Mas a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, será que por mais que eu tenha liberdade de escolher o que eu bem quiser, será que vale a pena mesmo eu escolher o caminho da prostituição, o caminho do adultério, o caminho da imoralidade? O que é melhor para a minha vida? Você é livre entre aspas. Entre aspas, você precisa entender que lá na frente você vai colher aquilo que você está plantando agora. Escolhe o caminho da santidade. Escolhe o caminho de temer a Deus. Escolhe o caminho da moralidade. Guarde essa palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe dominar. Se você até hoje está sendo dominado pela imoralidade, pelo desejo desenfreado, pela pornografia, pela prostituição, pelo adultério, se você está sendo dominado, a partir do momento que somos dominados por alguma coisa, a partir do momento que o homem e a mulher é dominado pela imoralidade, pelas imaginações pecaminosas, ele não é dono de si mesmo, ele acaba sendo escravo do diabo, do mundo, dos prazeres carnais. Mas Deus está abrindo os seus olhos, os meus olhos nesse dia. Vale a pena viver uma vida santa. Santidade aqui significa separado, vale a pena viver uma vida separada. Não é porque a maioria diz que é certo o homem se envolver com quantas mulheres ele quiser. Não é porque a maioria está dizendo que a mulher tem direito de fazer o que bem entender com o seu corpo. Não é porque a maioria é a favor da imoralidade. Irmãos, na época de carnaval, misericórdia, é até difícil passar em determinadas ruas, centros comerciais. Não vou nem entrar nesse particular, você já sabe do que eu estou querendo dizer. E o pior é que não é só em época de carnaval, não. Cada dia que passa, está sendo cada vez mais difícil viver nesse mundo. Antigamente era proibido isso, era proibido aquilo. Hoje o que a gente vê são as chamados inversão de valores. Hoje parece que é bonito o homem e a mulher sair na rua seminu. Hoje parece que se tornou atraente as pessoas virem para as redes sociais e pregarem o sexo livre, coisa que no passado era totalmente contrária. Ah, mas a nossa mente agora está mais aberta. Não está mais aberta não, pelo contrário, está mais escravizada. Abra os olhos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo te diz. A pedagogia da abstinência sexual. Ao jovem solteiro cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã. Isto é, abstinência sexual como preparação para o casamento. Já falei sobre isso. Vale a pena você se guardar para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa. Como vimos, do ponto de vista bíblico, o jovem, a moça, o rapaz, não é puramente instinto sexual. Ele sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta.
descartável e ilusória, mas cumpre um sentido quando nos une a pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifique a Deus no casamento. Vou ler uma palavra aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vejamos o que está escrito. Cadê aqui? É, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Aí eu vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo 18, que eu achei interessante. Esses textos bíblicos estão de acordo com o contexto aqui da lição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, Paulo diz que o nosso corpo pertence a Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pense nisso. Vamos dar prosseguimento aqui. Enquanto esse tempo não chega, nos guardamos e esperamos a pessoa amada. Entendeu, meus irmãos? Enquanto o comentarista, usado por Deus, ele está dando a seguinte orientação. Você moça, você rapaz, você que está vendo esse estudo, enquanto não chega o momento de você encontrar aquela pessoa amada, encontrar sua outra metade, enquanto não chega o momento de você encontrar uma pessoa que você percebe que foi orientada por Deus, que você percebe que vocês dois se amam, enquanto não chega a pessoa certa, aqui tem um conselho para você. Procure se guardar. Não se envolva com a prostituição. Eu vou me relacionar com um aqui, vou me relacionar com outro ali, até eu ver qual deles que se identifica comigo. Não entre por esse caminho. Vale a pena você se guardar, você moça, você rapaz. E a partir do momento que você encontrar a pessoa amada, aí se exige mais ainda. Procure ter um máximo de vigilância. Não se deixe ser influenciado por um grupo da sociedade que é a favor da libertinagem sexual. Guarde-se para o casamento e você será bem-aventurado e você será feliz. Os seus filhos herdarão as bênçãos do Senhor. Pense nessa palavra. A palavra de Deus nos diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer o Senhor e guardar a sua palavra, você está demonstrando que você é uma pessoa sábia, um jovem inteligente. Já estamos caminhando aqui para o final do nosso estudo. Desse modo, percebemos que a abstinência sexual é pedagógica, pois ela nos ensina que em tudo deve haver equilíbrio. Vamos para o terceiro ponto. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Não esqueça essa palavra. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9 diz assim. Cadê aqui? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Tem uma coisa errada aqui nessa referência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração,
e depois ajuntai outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui já é uma orientação para os casais. O casal, ele deve dormir junto, o casal, ele deve ter uma rotina de equilíbrio sexual, de comum acordo, sempre. E Paulo está dizendo que o casal não deve se afastar. O casal não pode agir assim, um dorme na cama de casal, o outro dorme no sofá, porque não suporta dormir junto. Não, de jeito nenhum. Vigie. Paulo está dizendo aqui que se um dos cônjuges tiver de se afastar um do outro, só se for de preferência, se um dos dois decidir fazer um propósito, vou ficar uma semana ou 15 dias em consagração, buscando ao Senhor. Aí se o outro, se o parceiro ou a parceira concordar, aí sim. Mas Paulo está orientando aqui a vigiar nesse aspecto, né? Porque se não haver concordância, o mundo está aí, o sistema do mundo está aí, e o diabo pode colocar um lobo disfarçado de ovelha no caminho do homem, no caminho da mulher. E o diabo, ele sabe quando o casal está enfrentando um momento difícil na vida conjugal, aquela carência, mas estão brigando constantemente. Vigiemos, porque assista o primeiro vídeo que você vai ver lá o tanto de coisa interessante que nós falamos, inclusive, sobre isso. A beleza da vida sexual dentro do casamento. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Isso, essa união profunda e verdadeira se concretiza dentro de Deus, diante de Deus, no relacionamento sexual entre homem e mulher. Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar. Aquilo que Deus juntou, um não pode separar, lembra? Pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas é a necessidade de, diante de Deus, estabelecer um projeto de vida e viver um projeto atemporal divino, que é o relacionamento de uma família. Em vista disso, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute da vida sexual com sua esposa, aquela da sua juventude. No casamento, o homem e a mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual em que o amor, o respeito e o compromisso de vida de ambos forem alcançados diante de Deus e da Igreja do Senhor, até que a morte nos separe. Até que a morte os separe. Guarde essa palavra no seu coração. Então, a beleza da vida sexual dentro do casamento. Para concluir, né, o casamento, o sexo dentro do casamento é bênção diante de Deus. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Lembrando que hoje nós demos prosseguimento ao nosso estudo, falando sobre proteção contra a imoralidade. Assista a nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo, e depois você parte aqui para esse vídeo, ou se você quiser ler, escutar aqui por completo e depois voltar para lá, fique à vontade. Mas lembre-se, esse estudo bíblico, Deus te proporcionou essa oportunidade, é para o seu próprio bem, para a sua vida moral e espiritual, ou vice-versa. Cuide da sua vida sexual, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, fuja da aparência do mal, se volte para Deus. Ele tem poder de abençoar a sua vida. Oramos ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Senhor, meu Deus, eu apresento todos aqueles que irão ver esse vídeo, ouvir a Tua palavra, trabalhando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Vai aqui o meu convite. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, faça um comentário, compartilhe nas suas redes sociais e vamos continuar servindo ao Senhor em espírito e verdade, lembrando que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Tudo nessa vida passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor vivem para sempre.